Damos todos os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos da cidade de Esperança Nova, uma saudação de paz a todos. Nós não podemos estar pessoalmente aí, mas aqui, virtualmente falando, nós queremos falar da palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração, aquilo que Deus já colocou no meu coração, eu quero transmitir para os irmãos. O texto se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 14 diz assim: porque o amor de Cristo, ele nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse texto da palavra de Deus, ele é tão importante, irmãos, tão glorioso, que ele trata sobre a reconciliação da humanidade. Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele traz o teor que todos pecaram. É como ele diz lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estávamos da presença de Deus. Mas através de Jesus Cristo veio a reconciliação. Ou seja, Jesus Cristo fez as pazes entre o homem e Deus. Jesus Cristo pagou o preço, chamado preço de sangue. E esse capítulo 5 aqui de 2 Coríntios traz 5 vezes a palavra reconciliação. Então todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus. Nós estávamos sem projetos, sem condições de sermos apresentados diante de Deus. Mas Cristo, ele morreu por todos. Ele levou todos os pecados da humanidade, sem ter pecado, trouxe reconciliação. Eis a necessidade da reconciliação e do novo nascimento. O que é novo nascimento? Novo nascimento é seguir aquilo que a palavra está dizendo. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que eram as coisas velhas? Aquilo que nós praticávamos no mundo e achávamos que era normal, essas coisas têm que ser repudiadas, têm que ser sepultadas em Cristo, porque nós somos chamados para uma nova vida, livre dos vícios, livre de todo mal, de todos os pensamentos negativos. Somos chamados para uma nova vida, uma vida de reconciliação. Nessa realidade em Cristo instaura-se a nova aliança do sangue do Senhor para a nossa vida. O amor de Deus, ele nos impulsiona de tal forma a nos acolher uma nova realidade espiritual. Esse amor, ele nos leva a ter uma nova realidade espiritual. O homem passa a ter um sentido a mais na sua vida, um sentido profundo, que é o sentido de Cristo Jesus. Como igreja, nós somos chamados a ter um novo sentido espiritual. É por isso que muitas vezes nós não entendemos as lutas, as dificuldades, mas em tudo a mão do oleiro está sobre a nossa vida, está trabalhando nos nossos vasos. Nos dias de hoje, irmãos, o Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas fraquezas. Se nós olharmos lá para Romanos 8, 26, vai dizer que é o Espírito Santo que ajuda nas horas de fraqueza. Quantas vezes eu e você somos fracos diante da luta? Erramos, pecamos, falamos coisas que não devíamos falar, mas a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos e vamos à presença de Deus, é o Espírito Santo que pode nos capacitar, é o Espírito Santo que pode nos ajudar nesse diálogo com Jesus. Esse confronto, Jesus, ele confrontou certa feita Nicodemos e disse: olha, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. João 3, no versículo 16, até o versículo 16, Jesus faz um confronto com a vida de Nicodemos. E Nicodemos, ele disse: olha, Senhor, mas eu tenho cumprido a lei, eu sou um bom pai de família, eu sou um homem honesto, mas tudo isso não era necessário, era mais que necessário que ele tivesse um novo nascimento. Isso não era suficiente, ser um pai de família, ser honesto, ser uma pessoa que anda de forma digna, isso é o nosso chamado como um homem natural, mas como homem espiritual, nós temos que nascer de novo, abandonar os velhos costumes, os velhos hábitos. Então aí a Bíblia diz que nascido de novo, aquela pessoa que é nascida de novo, ele odeia as coisas que Deus odeia.
Olha, se Deus odeia o pecado, eu vou odiar o pecado também, porque Deus odeia. Eu vou amar as coisas que Deus ama. A paz, a benignidade, o amor, a compaixão, a misericórdia, o domínio próprio. Isso eu tenho que amar, porque Deus ama tais atitudes. Então, como igreja, nós somos chamados para ter uma nova vida. Nascido de novo, tem coração sensível, coração de carne. Quando a gente não é nascido de novo, o nosso coração é coração de pedra, coração insensível, coração às vezes endurecido pelo pecado. Mas quando a palavra de Deus ela vai trabalhando na nossa vida, a gente passa a ver que a gente fica mais sensível, porque a palavra de Deus amolece o coração de pedra, quebra o coração de pedra e põe um coração de carne, um coração que é vivo, que funciona sangue, que tem vida em si. E essa vida que nós temos em nós, ela vem de Cristo Jesus. Nós vemos que através desse convencimento do Espírito Santo, somos fundamentos da nossa palavra, são os fundamentos da palavra, é vivermos e sermos governados pela natureza divina. Se nós, irmãos, como homens e como mulheres, quando nós entramos em atrito com alguma pessoa, nós necessitamos reconciliar, necessitamos fazer as pazes, quanto mais Deus pagou um preço, Jesus pagou um preço altíssimo para reconciliar a minha vida e a sua vida com Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, não havia ninguém que merecia, porque a graça é favor imerecido. Quando Deus estende a sua graça, Ele está estendendo um favor imerecido. Então, se nós, como seres humanos, gostamos de nos reconciliar com as pessoas e temos que fazer isso quando erramos, que dirá quando nós entendermos que Jesus pagou um alto preço pela nossa vida. E esta semana, que você medite nesse texto, que você possa aprofundar nas cartas do apóstolo Paulo, você leia o capítulo todo, 2 Coríntios capítulo 5, e veja o preço da reconciliação. O que Deus nos chamou, de que maneira nós estamos conhecendo a Cristo. Não é uma maneira carnal, mas uma maneira espiritual. E nessa semana, Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um coração sensível a cada momento, que Deus fale conosco. Todos nós temos que entender o preço da reconciliação. Temos que entender que de uma vez por todas, o homem foi pago o pecado que jazia sobre o homem. Se o homem aceitar Jesus, se o homem entregar a sua vida a Cristo, todo o pecado está pago, porque foi pago uma vez por todas na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra fique ao seu coração. E querendo Deus, nós estaremos nos reunindo no próximo domingo. E Deus assim há de falar conosco ainda também através de quarta-feira. E quarta-feira nós queremos colocar outro vídeo aqui, outro pedaço da palavra de Deus. Deus te abençoe, que Deus fique com você e que você se cuide na vida espiritual. Cuide naquilo que você fala, cuide na maneira que você age, porque se Jesus precisou pagar a reconciliação sendo santo, imagine nós, como homens e mulheres que somos fracos e carnais, precisamos a cada momento estar nos reconciliando com as pessoas que muitas vezes magoamos, com as pessoas que muitas vezes entramos em atrito, ou até mesmo com o dia a dia, com as coisas que acontecem. Nós possamos absorver a palavra de Deus como uma fórmula espiritual para a nossa vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu deixo ao seu coração.